Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta para mais um Essa eu não sabia. Pessoal, estamos aqui então. Quero primeiro desejar uma boa semana para todos, uma boa segunda-feira, uma excelente semana na verdade, né? E, e é isso. Então, como vocês viram, o tema da nossa live é de novo, né? Com o professor Marcelo. Na verdade, o tema não, o convidado, desculpa. O tema da nossa live é Tudo é Ciência, parte 2. Vamos já convidar o nosso amigão aqui para a live? Vamos lá. Procurando aqui, achei. Já tá entrando agora. Tá aguardando. Opa! Isso. E tudo Tudo bem? bem? Maravilha. Eu ia escolher outra cor, mas o fundo é branco aqui, tá? Já tô avisando. Então, coloquei essa. Olha, da outra vez Florzinho de van. a gente foi chamado de Mario e Luigi, né? Por causa das cores, do bigode, o cabelo. Mas Ah, deveria ter colocado aí, ó. dessa vez somos os vermelhinhos. Eu pensei nisso, mas é a que tá passada, sabe? Então, Ó, somos dois. Somos dois. Maravilha. Vamos dar um alô aqui pro pessoal que está entrando. O Caio maravilha. Henrique, nosso querido do nono ano. Saudades, Caio. Tô vendo a Gabi aqui, Gabi Frazão, Gabriel Iage, o Arthur Arthur. Ibar, também lá do nono. Letícia, Maravilha. do sétimo. A galera tá entrando aí. Salve, Gabriel. Convida os amigos aí, ó. Fala, Manda o avião. Gabriel. Tem um símbolo de um aviãozinho aí embaixo. Vai clicando, vai mandando a live pra galera. Que hoje o tema é imperdível novamente. Professor, então hoje é a parte 2 daquele papo longo que a gente teve em algumas segundas-feiras atrás. Aramis, de novo, né? Agradecer aí o convite, né? Sempre bom falar de ciência. E eu acho que a nossa live foi curtinha, né? A gente Pô, estendeu um pouquinho. e o pessoal ficou reclamando, falou, não, não, foi muito curta a última, então é, queremos mais, estamos sedentos por mais. Quase uma hora, né? O, o, E o Instagram, ele fez até a contagem regressiva aqui que vai cortar o final. Eu falei, "Ih, meu Deus do céu, vamos sair tá, logo. o papo estava Maravilha. muito bom, né? Mas acho que sempre bom falar do tema e eu acho que é legal a gente retomar um pouquinho o porquê do título, Tudo é Ciência. A Sim, com certeza. gente, a gente pensa na ideia de uma provocação mesmo, né? É, Tudo é ciência? Não, mas tudo pode vir a ser ciência, tudo sim, pode vir a ser estudado pela ciência, né? com certeza. E, e eu acho que o mais legal aí na realidade que a gente está enfrentando hoje como professor, pelo menos de novo, né, dentro da nossa realidade, de uma escola particular que está oferecendo ferramentas para a gente, é conseguir casar disciplinas diferentes, né? Muitas Sim, vezes a gente se encontra isolado dentro da sala de aula, apesar, de novo, da nossa escola fazer muitas trocas entre os professores, né? Mas essas lives, nas nossas aulas, a gente está conseguindo encontrar, fazer esse encontro entre os professores, né? Então é por isso que esse tema, na verdade, ele é uma provocação para quem entra nesse momento com a gente, né? Então tudo é ciência? Não, mas tudo pode vir a ser ciência. sim, Eu sim. acho que isso que é o mais É um legal aí do nosso tema, propósito. é um tema bem bacana, né? Assim, a gente consegue, como você está falando aí, tudo pode vir a ser, né? A gente consegue transformar as coisas, né? Como já dizia o nosso, não sei se você conhece ele, o Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se Tudo se transforma. transforma. E o cara foi um visionário, né? O cara, um dos pais da química também, e ele, no caso, falou uma coisa que é verdade, tudo se transforma. Então a gente pode transformar qualquer assunto, né, em algum modelo científico, algum método científico, uma pesquisa comum, mas já é um tipo de ciência, né? E Com é isso. certeza. Maravilha. É, de novo, reforçar a ideia que a ciência ela não precisa ser encaixada em disciplinas, né? Sim, Óbvio que a gente tem a ciência praticada na universidade, muitas vezes a gente foca em uma área, mas o legal é história, matemática, química, tudo. é, Acho que essa a ideia
desses nossos encontros é um pouquinho essa, né? Mostrar que essas barreiras já foram vencidas aí há um bom tempo, Já, né? já. São coisas bem interdisciplinares, né? Bem bacanas que a gente consegue misturar aí. Bom, maravilha. É, antes da gente começar, então, rapidinho, eu tenho umas curiosidades agora do dia 17 de hoje, né? Do dia 17/8/2020, que a gente está, Legal. na data de hoje, só que as curiosidades do dia 17/8 no geral, né? Hoje, por exemplo, vou começar aqui com os aniversários de uma galera X. Hoje é aniversário, por exemplo, do Nelson Piquet, né, tricampeão de Fórmula 1 dos anos 80, pessoal mais velho, um pouco mais velho, que acompanhava mais a Fórmula 1, né, apesar de hoje a gente não ter nenhum piloto Um brasileiro, brasileiro, né? né, em evidência lá e também nessa categoria. A gente tem pilotos de treino, né, de testes. Teste e tal, né? Piloto mesmo assim, né, que faz as provas, tudo a gente não tá sem. E também é aniversário da cantora Elba Ramalho, o pessoal não sei se conhece aí, mas Nota meu, 10. eu sou roqueiro, mas eu curto muito ela, Zé Ramalho. Eu acho a voz deles muito boas, por incrível que É. pareça. O ano passado ela veio aqui na Praia Grande e a gente foi no show dela. Foi É, muito bacana, foi muito jóia. show. E outras curiosidades também sobre o dia de hoje. Ó, para vocês terem uma noção, em 1915, busquei aqui a data, eu tô dando uma coladinha aqui porque história, data, não é muito comigo. Em Não tem 1915, problema. ó, foi criada a patente elétrica da partida do carro, por exemplo, né? Antes a gente tinha um motor antigo, lá naquela época de revolução lá industrial, isso aí vocês com certeza sabem Tinha falar melhor do que eu. manivela para, Tinha que né, dar a para... manivelada lá, pá, pá, lá na frente, né? Inclusive tem uns desenhos que ainda passam isso, né? Muito É louco. isso mesmo. Aí depois, passando um pocão mais para frente, em 1969, ó, morreu um cara chamado Philip Byberg. Ele era recordista de sobrevivência, né, de um transplante de coração. Ele foi a terceira pessoa a receber um transplante de coração, né, pelo médico chamado Dr. Christian Barnard e morreu por complicações, né, por conta do coração. Na época ainda estava Mas, gatinhando nessas coisas, mas viveu também por causa dele, né? Então, com e certeza. ajudou nessa evolução da ciência, né? Ponto. Sim, sim. Agora, indo um pouquinho mais para a parte da literatura, por exemplo, em 1977, o escritor Jorge Amado lançou o romance Tieta do Agreste. O pessoal da literatura aí adora também essa parte, né? Jorge Amado também, um escritor bastante importante Baita aqui escritor, realmente. brasileiro. E por último, morria em 1987 o poeta Carlos Drummond de Andrade, também de parada cardíaca. Olha que sina, né? Falamos de um transplante de coração e o cara É, faleceu sobre isso. Maravilha. Então é isso, gente. Vamos pro que interessa? e fechado. E essas duas datas aqui, esses 2 dias aqui também? Verdade, esqueci de datar. Gente, hoje é considerado o Dia do Amor e do Patrimônio Histórico. Então, ó, pessoal aí, romântico, tudo, já Duas faz uma coisas que eu amo, homenagem. né? Ó, duas Oi? coisas, né? Deixa um beijo para Bruna, então, para minha esposa. E do patrimônio histórico, né? Que para mim é extremamente importante para o estudo não só da história em si, né? Mas Sim, preservação dos acontecimentos. Acho que envolve uma série de áreas, com certeza. turismo. Tudo. Então, Cultura no patrimônio geral, né? histórico, nosso IFAM aí, né? Que é o órgão responsável pelos tombamentos. Então, um abraço e como é importante os órgãos específicos, né? Do Com patrimônio histórico. certeza. Show de bola. Maravilha. Maravilha. Bom, o que a gente vai começar? Por onde a gente começa hoje, professor? Ó, Eu sou a gente convidado. vai repetir um tema que nós falamos na outra live. Por quê? Porque é aquele negócio da live, né? Você consegue lembrar e abarcar vários pontos, mas alguns ficaram para trás. Sim, Então, acho bacana, porque nós dois focamos muito na ideia da Biblioteca de Alexandria, né? Que é um sim, tema importante, tem tudo a ver com a ciência, não só pela produção da ciência, mas
desculpa, não só por armazenar ciência, né? É uma biblioteca, mas diversos estudiosos, intelectuais da antiguidade frequentaram essa biblioteca e produziram muito nela. Então é um local também de produção, que eu acho que É, isso é muito legal de retomar dela. E quais foram mais umas curiosidades para a gente pensar sobre essa biblioteca? Quais foram essas curiosidades, né? Primeira coisa, é, ela ficava uma cidade litorânea, tá? sim. E então, assim, primeira coisa que a gente lembra é do Farol de Alexandria, que é uma daquelas sete maravilhas do mundo antigo. Todo farol serve para guiar aí, né, os Navegação. navios para chegar mais perto do porto, o caminho correto, saber que está próximo da terra, né, no período da noite, por exemplo. Sim. E o que eu acho legal, Aramis? Era um local, cara, de novo, que acumulava conhecimento. E pensa comigo que muitas embarcações, não exatamente para a biblioteca, mas eles traziam livros, pessoas que liam, que tinham acesso, Estudiosos e também. estudiosos tinham um decreto que os livros que chegavam, os papiros, né, que chegavam nos barcos, eles deveriam ser enviados para essa biblioteca para ser copiados, para criar uma cópia de um Show. conhecimento. Mesmo que Show. você não utilizasse ele na hora, ele estava ali, guardado. Então, imagina o tanto que não chegou de novos conhecimentos, mesmo que não foi estudado, que não foram Sim. utilizados, Sim, mas mas estava que lá. vieram e que eles colocavam? Eles colocavam lá dos navios, dos barcos, para mostrar de onde tinha vindo. Aham. Porque É essa é uma. uma. É bem intercultural o negócio, né? Porque, você vê, Perfeito. vamos supor, na época de Alexandria, a gente ainda acho que não tinha alguns países com os nomes de hoje em dia, né? Por exemplo, o Na verdade, a Brasil não maioria, era, né? nenhum, basicamente. Na Europa também Nenhum. não. Então, eram regiões, né? E aí, no caso, você vê, a gente tinha, mas assim, a diversidade cultural, ela sempre foi presente, né? Veja, os nossos índios são diferentes dos índios que eram lá dos Estados Unidos, da América do Norte, por exemplo, Perfeito. e rolava uma diferença cultural, né? Isso que é bacana, a gente tinha essa culturalidade, né? Muito louco. E essa é que é a riqueza da ciência, né? Você trocar. Porque você não faz É. ciência sozinho, né, Aramis? Não adianta. Não adianta. Ó, a Roda tá A minha mandando um mãe. oi. A mãe Minha também, mãe. Tá... ó. Oi, filho, muito orgulhoso. Ó, muito bom. Parabéns, dona Elizabeth. O cara é 10, viu? A senhora educou ele Toda. direitinho. Tudo, ó. Nossa amiga Lê. Maravilha, pessoal. Vai convidando a galera aí pra gente ter mais audiência. Depois, ó, não esquece, a live vai lá pro YouTube, no meu canal. Eu vou deixar Fechado. o link depois. Eu já fiz uma propaganda, vamos colocar de novo aí para você. Se inscreve no canal que tem todas as lives também, assim como aqui no Instagram da escola, tá bom? Vamos fazer o jabá, né, Aramis? Quem não acompanhou a primeira, vai lá Com certeza. assistir e acompanha a Ó, segunda agora. já vou dar um spoiler, hein? Para acompanhar a primeira live, você tem que ter no mínimo uma horinha ali de boa para ficar ouvindo o nosso papo furado. E a última coisa que eu queria falar da biblioteca é que isso que eu acho legal também, né? Você retomar ela na atualidade. Ela foi destruída, né, por uma série de fatores, entre também pegou fogo, né, tal, e foi perdido boa parte do acervo. E uma coisa que eu acho legal, Aramis, é isso, você aproveitar também uma parte, um pouco da parte do mito, e a partir do ano de 2003 agora, né? 2003 agora foi reconstruída uma outra biblioteca de Alexandria. Ela está longe de ter todo o acervo que a biblioteca antiga tinha, mas a proposta é boa e acho que você utilizar algo do bem, digamos aí, né, o marketing do bem, eu acho que é super legal também, né? Biblioteca nunca é demais. É. Oi, tia Cleide, tudo bom com a senhora? Saudades. Outra coisa, e hoje, falando em biblioteca, por exemplo, nós temos um facilitador que é a tecnologia, né? Lógico, tem muitas pessoas, creio que a grande maioria, quando fala de leitura de livro, alguma coisa, gosta de livro físico, papel, né? Porém, por que não uma cópia digital de segurança, né?
A É. gente tem scanners e Ô, tudo mais. O próprio nosso telefone é um Aramis, scanner, né? ó, muitas, por exemplo, muitas revistas científicas, elas já não são mais produzidas de forma física. Sim, Você tem elas só de forma virtual, muitas sim. delas, Aí já né? entra uma questão bem meio ambiente também, né? Assim, essa questão de desmatamento. Tudo bem, às vezes a impressão do papel, a destinação dele Tem a é parte legal, né, tal ecológica, como você disse, mas mas são adaptações, é isso mesmo. Eu adoro o livro, cara, mas isso não me impede de fazer pesquisas variadas aí na internet. E você acaba disponibilizando a informação de uma forma mais rápida também, né? sim. Eu creio que Tá? talvez essa questão de biblioteca, assim, ela vem se perdendo um pouco também por causa desses buscadores digitais, né? Hoje você Ah, abre lá um sim. www. Ponto alguma coisa e você digita qualquer coisa e você encontra, né, cara? Então, Por isso isso não é uma que, biblioteca, né? por isso que outra coisa importante que nós discutimos no nosso primeiro encontro é a ideia de quais sites fazer as buscas, né? Da credibilidade Isso, dos sim. sites. Não é Né? porque Pode tá na parecer internet que é verdade, né? exato, né? Então, acho que o WhatsApp, a gente e as redes sociais, né? Falando nesse trio aí, digamos, né? Não só dos buscadores, mas eles trazem informações rápidas, mas não necessariamente informações verdadeiras, né? As fake É. news estão aí para, né? Toda essa discussão que anda tendo de postagens, né? Sim, sim. Show. Bom, então, finalizado, Biblioteca Alexandria? Finalizado. Dessa Finalizado. vez sim. Bom, depois de um tempinho, lá para os anos de 1400 e alguma coisa, 1500 e alguma coisa, já saímos da idade sei lá, idade média, idade antiga, idade Idade média, Média. vamos para a idade moderna. Agora a gente vai falar um pouquinho de Leonardo da Vinci. Ok, É, professor? de novo, é meio chavão falar de uma das tartarugas ninjas, né? Pois é. Ele ficou famoso também por ser uma tartaruga ninja. E se eu não me engano, ele é a tartaruga ninja que é a líder, o Leonardo. Não sei se eu estou falando Olha, besteira. Eu tenho quase cara, certeza disso, que ele é a tartaruga ninja líder dos quatro lá, O né? Leonardo é o roxo que é o líder, o roxo ou o azul, não é? Eu então acho que é ele, tá? Eu tenho Então, quase eu certeza que é o sinceramente, Leonardo, é, tá? eu Por quê? sinceramente eu não lembro. Se ele não for, eu estou colocando ele como líder agora, tá? Demorou, demorou. O cara Por era quê? bom, Porque merecia. dentre os quatro, assim, não fazendo uma comparação superficial, mas ele foi aquele que explorou mais o universo, né, do Renascimento, né, Aramis? Era a ideia de uma ciência um pouco mais livre, né? Sim, Você acabou de falar dessa ideia da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A Igreja Católica exercia uma influência muito grande em todas as áreas, né? E por que a gente trouxe o Leonardo da Vinci? Não foi exatamente por causa da Mona Lisa hoje, mas pelo fato que ele foi um cientista, entre aspas aí, alquimista, né? Ele dissecou corpos, ele o cara, explorou corpos humanos. ele era tudo, né, meu? Olha lá, Ele é ó, tudo. a família inteira está Ô, tá louco. participando. Leonardo é o líder, tá? Então eu não tô tão ruim de desenho e de filme, Show, tá? show. Minha Tá irmã vendo, ó? gêmea era isso, Sua irmã foi buscar numa biblioteca, no Google. tá bom? Não sabemos Maravilha. a fonte, não sabemos a Falou. fonte, mas tá lá, segundo o Google tá lá. Boa. Rose, beijo. Fadinha, tudo bom? Saudade de você E o que, também. que eu vou trazer que eu queria falar um pouquinho do Leonardo, né? Ele foi um pintor, então, que trouxe também. E, de novo, ele traz a matemática, Aramis, para os quadros também. Eu não sei se você vai lembrar do Homem Vitruviano, que é aquele que está com os Sim, braços. Qual que é a ideia abertos. daquele. Isso. E ele tem livro também com vários desenhos anatômicos, né? Da anatomia do ser humano. E aquele lá é exatamente o Homem Vitruviano para ele ter a noção de medidas do corpo humano. Sim. Então é um cara que foi, literalmente, ele foi a fundo no corpo humano, É. né?
você vê, desculpa te cortar agora, mas você vê, Pode falar, claro. o Leonardo da Vinci, a gente está falando aqui, né? Pô, já falou de Mona Lisa, ou seja, o cara pintava, né? O cara era um artista desse ramo. Ele também tinha essa questão medicinal, da medicina. O cara Sim. foi um inventor também, né? Tiveram algumas, ele, né, produziu algumas invenções também. Não, E não que ele chegou a produzir fisicamente essas invenções, mas ele tinha desenhos, né? sim, sim, Tinham rascunhos aí e tal. aquela ideia primordial, né? E você vê, isso tudo engloba uma ciência. O cara era um cientista. E Hoje, se a gente for, quando a gente fala cientista, foi o que a gente falou até na primeira live. A gente pensa num cara de branco, laboratório, óculos, das, avental, né? exato. E fazendo ensaios químicos, por exemplo. Acabou. É o que a gente pensa de ciência. E na verdade não é. Engloba muita coisa, né? E eu acho legal, Aramis, a gente pensar como que as pessoas, homem e mulher, se tornavam cientistas em alguns períodos históricos também. Porque, por exemplo, o período histórico dele, as universidades estavam engatinhando ainda, né? Já Uhum. tinham algumas universidades, mas ele, no caso, ele foi, o pai dele, quando adolescente, viu que ele tinha um talento e enviou ele para morar com um artista já renomado, que era muito comum na época. Então ele fez o papel de aprendiz, É. né? E pelo jeito deu total resultado, né? Sim. O cara era sensacional, né? E tinha. Às vezes eles tinham que até fazer um pouco escondido essas coisas, né, Marcelo? Por conta. Daí, como a gente vai para aquele lado da ciência, que são as polêmicas, olha só, assim como a ambulância, quando a gente está no carro, a gente olha para o espelho, está escrito ao contrário para você fazer a leitura. Ele escrevia, não todos os textos, né, mas o normal, da esquerda para a direita, muitas vezes ele era ambidestro e ele escrevia com a direita e com a esquerda. Nossa. E de trás para frente, digamos. Né? E tem dois pensamentos aí. No período, se muitos. E aí virava uma palavra sem sentido, né? De trás para frente. Sim. Então, assim, alguns acham que era para passar e para enganar um pouco possíveis leitores críticos, mais relacionados aí com a Igreja Católica, e outros falam que é simplesmente a ideia dele não manchar a mão na hora que ele estava escrevendo É. também. Isso Então, eu de ouvi novo, falar. Isso eu ouvi falar, porque é antigamente era muito tinteiro, né? Com tinta e exato. tal. Que louco. Então, as leituras também muitas vezes levam para polêmicas, né, Aramis? Levam para situações que você não dá para cravar que era feito de forma secreta, como código, mas tem uma lógica no período também. E aí, muitas vezes, acaba virando um certo mito, né? Eu não vou bater no martelo, mas são leituras. Isso que é o legal, de novo, da ciência, né? É, Leituras diferentes. é a provocação. E pelo cara ser tão genial, ele era né, um dos tão antigos que a gente tem, porque 1500 não faz muito tempo. Mas a gente pode suspeitar dessas coisas, porque o cara era gênio. O cara era Sim, gênio. cara, era gênio. Isso não tem que falar, né? E o bacana dele também é que ele deixou esses enigmas pra gente, né? O olhar da Mona Lisa, a última ceia, de novo, isso que eu acho legal também, né? Muitas pessoas, e eu faço questão de falar muito isso na aula, Aramis, né? Muitas pessoas querem falar de ciência excluindo a religião, ou um tem que ser É, adversário do outro. nem De sempre. novo, é um período de passagem para a Idade Moderna, que a ciência vai evoluir muito, mas ele foi um pintor, por exemplo, ele fez um quadro lá de Jesus com os seus apóstolos, né? A Última Ceia. E, de Uhum. novo, é um quadro polêmico também, traz algumas leituras possíveis, né? Quem já leu ou já assistiu lá o Código da Vinci, né? É a É, partir de alguns quadros dele. Então, é um cara, de novo, à frente do seu tempo, é é, utilizado até hoje, né? sim. E agora eu vou fazer um pouquinho do advogado do diabo aqui, ó. Tudo bem, a gente está falando disso, né? Por exemplo, da Mona Lisa, falou um pouquinho da Última Ceia, né? Que tem aquela historinha lá no filme e tal. Cara, tudo bem, o cara era gênio. Leonardo da Vinci, o cara foi um gênio. Porém,
será que ele sabia que ele estava fazendo? Ou simplesmente, tipo assim, meu, vou pintar e depois, quando ele morreu, veio a morrer, os próximos começaram a encontrar essas coisas nas pinturas. Será que rola um pouco disso também? Tipo, porque querendo ou Ah, não, isso Aramis, pode ser uma teoria de conspiração, né? Sei lá. sim, cara, mas assim, de novo, eu acho que, por exemplo, quando a gente começa a falar do Leonardo da Vinci, a gente está deixando de falar de uma série de outros cientistas, Sim, né? E o ser humano tem um pouco de algumas convenções, nós vamos passando para frente e o cara ficou muito famoso, é, né? Mas assim, por exemplo, o que eu acho do Leonardo da Vinci? É aquele cara que tem o dom, tem o talento para é aquilo. verdade. E ele teve o talento aproveitado, que eu acho que isso é o diferencial. De novo, eu vou fazer o jabá da nossa escola e dos profissionais, dos professores, porque eu vejo a gente muito preocupado com isso, né? Não só de tentar passar o conhecimento, mas tentar extrair dos nossos alunos, ver quais são os talentos deles. Eu fico admirado, cara. Tem esportista, tem artista, tem o pessoal do teatro, tem o Tem. pessoal da matemática que manda super bem. Cara, de novo, foi um moleque, porque ele tinha 14 anos, que foi Sim. muito bem aproveitado. É. Então, eu acho que tem a parte de dom, de ser um cara acima da média, mas que foi orientado, que teve oportunidade, esteve com um grande mestre para ter a chance de produzir. Né? Quantos jogadores de, É. sei lá, de futebol não tiveram a chance de chegar num time grande? Né? Sim, com certeza. Olha só, o professor Zé Roberto aqui, inclusive a gente falou do teatro, o professor faz um excelente trabalho no teatro lá. Meu, a peça do ano passado foi sensacional, Eu cara. perdi Ele, essa. pô, foi bacanérrima. E ele colocou assim, ó, eu acho que sabia sim, porque no momento dele todo o trabalho produzido se destacava muito, mas ele colocou só acho, é verdade. Não, mas Eu só fiz é um. tentar ver esse outro lado, né? Porque é ciência. Mas eu também concordo com isso. O cara foi preparado, descobriram o dom dele, né? Particularmente, é o que você falou, o cara foi trabalhado para isso. E deu no que deu, Sim. né? Depois o resto é E, conversa. e, de novo, é um momento muito polêmico para a ciência, né? É, As amarras estavam sendo soltas sim, da religião, né? sim. Tanto que as primeiras universidades elas eram geridas pela igreja, É. né? Então, Professor, de novo, é, é um essa visionário, né? é nessa época, mais ou menos, do Leonardo da Vinci, que o pessoal achava que os cientistas eram bruxos e aí rolava aqueles lances de queimar a fogueira. Era mais ou menos essa época? Isso é nessa época, mas assim, a Inquisição, né, que era a Igreja Católica, ela tinha um tribunal que chamava Tribunal do Santo Ofício. A Igreja Católica tinha um tribunal em separado para julgar os hereges, né, aqueles que não seguiam a. Mas é o finalzinho, a gente fala, Aramis, né? Já estava surgindo outras religiões, né? Sim. As pessoas já estão adquirindo um pouco mais de conhecimento para poder questionar. Eu acho que é isso, cara. Você recebe, não sei se resumir isso, né? Mas quanto mais velho nossas crianças, nossos alunos, mais eu falo para eles brincando, mais chato eles são. Por quê? Porque vem com mais porquês, questionamentos. Mas por que eu tenho que fazer isso? O aluno do sexto ano não fala por que eu tenho que fazer isso, ele faz. Né? É. Então, acho que quanto mais conhecimento, melhor. Né? Então, é um momento de transição que não é fácil você bater de frente com uma instituição super poderosa que ainda é a Igreja Católica, né? Uhum, com certeza, maravilha. Ó, vou te confessar, eu não lembrava, na verdade, eu conhecia um pouquinho, lógico, do Leonardo da Vinci, mas eu não lembrava desse ponto histórico que você falou, da questão de saúde dele, né, da questão medicinal, dos estudos com fetos, corpos humanos e tal. E isso é muito legal porque já vai meio que emendar com nossos próximos temas. Falando um pouquinho, lógico, de tudo é ciência, você é professor de história, a gente volta numas revoltas, né, em alguns momentos históricos, por exemplo, que foram importantes, principalmente aqui no Brasil.
né? É, E tá listado aqui na nossa pauta aqui a revolta da vacina. Vamos lá. qual que foi a ideia que a gente pensou um pouquinho, né? Pô, o tema Covid, né, Aramis, parece que para muitos já acabou, né? Então acho que é importante a gente tentar fazer alguns paralelos, trazer alguns acontecimentos históricos que são diferentes, óbvio, mas também tem uma linha aí relacionada com a doença, né? É um pouco Cara, aquele recorrente, né? papo de professor, né? O que que te passa quando você escuta a revolta da vacina? O que para você passa? Qual a ideia? Que as pessoas ficaram revoltadas pela vacina? Na parte literária do nome, teve alguma pandemia, ou então alguma endemia, epidemia, né? Que aconteceu alguma doença grave, que precisou ter sido tratada e o pessoal ficou, entre aspas, revoltado em busca da vacina, sei lá, algo do Não, tipo. então, mas isso que eu acho legal, né? Porque assim, os nomes às vezes vêm na nossa cabeça, né? Revolta da vacina, ah não, vacina, então foi a vacina que causou o problema. E de novo, daí entra a parte da história, a parte mais voltada para as humanas, leitura de documentos do período. A revolta da vacina, Aramis, que é no começo do século XX, 1904, por que que ela acontece? Porque o Rio de Janeiro, cara, era a nossa capital no período, Sim, tá? A capital tem que ser o exemplo, é o local onde no litoral, era não, é no litoral, era um porto importante. Então, assim, a revolta da vacina, ela está associada com um processo de reforma urbanística, uma reforma da cidade do Rio de Janeiro. sim. E o que aconteceu com essa reforma? Olha só, coisas que hoje a gente pensa muito fácil, né, do Rio de Janeiro. Os morros que são ocupados, as favelas, né, comunidades. As pessoas moravam no litoral, o porto precisava ser expandido, as ruas precisavam ser alargadas para fazer mais armazéns, para passar mais mercadoria. É o momento, Logística, né? você falou lá em cima você falou no começo da aula dos motores. Sim. Então, estão chegando esses carros, né, esse maquinário, e aí precisava de espaço. E essas pessoas, cara, começaram a ser chutadas É. Para algum para a lugar tem que ir, né? periferia. Sim. Só que a periferia do Rio de Janeiro ela é o quê? São os Vertical. morros. É. Vertical total. Então a revolta, eu acho que é muito importante isso. Óbvio que o estopim da revolta qual que era, Miss? Falta de comunicação, porque Sim. a vacina passou a ser obrigatória, cara. E tudo que é obrigatório e não é explicado causa polêmica, Gera um conflito, é. gera um conflito, né? O famoso Oswaldo Cruz, ele vai. Que Oswaldo Cruz é o nome de uma sala nossa, né? Do sexto Perfeito, ano. Oswaldinho, que é muito sexto legal, né? Oswaldinho. Muito bacana. Então, olha só, né, cara? É óbvio que eles ficaram, porque ninguém explicou muito bem o que era esse negócio de vacina para eles, da forma correta. É. Mas, de novo, a partir de noções da Europa de vacinação em massa, vamos fazer isso aqui também que vai dar certo. É. Tinham outras doenças também, Sim, sim. né? O problema é que não é uma coisa muito amigável, né, meu? Do nada ser. Do nada não. Tem que pegar a pessoa e seringa E ela, aí, né, cara? Machuca. e Eu aí mesmo não gosto, mas tem que tomar, E né? foi a partir de lei isso, né, cara? Então, assim, e uma coisa que eu quero que você tente me lembrar, na hora que a gente falar, se a gente falar um pouquinho do Covid, se a gente chegar lá, né, Vamos. já passou meia hora, né, Aramis? Uma, Meu Deus. Bora, bora. uma coisa que eu acho bacana é, assim, que parte da imprensa, obviamente que longe de ser a grande maioria, mas parte da imprensa escrita do período vai atacar a vacina. Uhum. Então, de novo, olha só como uma imprensa bem informada, a partir de dados científicos, técnicos, elas trazem para a população um alívio e uma preocupação boa, se eu posso assim dizer, mas também acaba incitando a população de forma errada, Com certeza. né? Com Parte dos certeza. políticos também foram contra. Sim. Sim, é o que você falou, né? Foi uma obrigação. E aí é onde dá problema. Parece que tudo que é obrigado a gente quer ir contra. E parece que tudo que é proibido a gente quer ir a favor, né? Parece que
Um lance E, e estranho. só para falar, o final dela, a lei foi revogada depois. A obrigatoriedade deixou de existir. Sim, Mas hoje nós temos a plena noção que a vacina faz toda a diferença, importante. né? Com certeza. Faz toda a diferença. Com certeza. E aí passamos para o próximo período, famosa gripe espanhola, que está sendo até lembrada, né? Foi até lembrada um pouquinho antes, alguns meses agora antes, né? Isso. Talvez foi a última doença, assim, digamos, né? Antes do coronavírus, por É, exemplo, que deu eu acho que a uma gente, certa dor de cabeça, né? eu acho que a gente teve algumas no meio e também teve o Ebola, mas O Ebola, ele era mais difícil de ser, a transmissão dele, né? Era mais difícil de e ele ser. aconteceu somente num lugar específico, né? Lá na parte do continente africano. Tem um filme sobre que e eles controlaram muito bem. E acho que teve a gripe do porco, né, algum tempo atrás, mas assim, a gripe espanhola, de novo, aí voltamos em coisas importantes para ser discutidas, né, Aramis? Assim, a parte histórica dela é muito bacana, de novo, né? O porquê do nome dela, eu volto naquilo de novo para você, coisa de professor. Por que que você acha que ela chama gripe espanhola? Ah, deve ter sido o primeiro caso na Espanha lá, alguma coisa desse tipo. Não tem nada a ver. Olha só, ela não se sabe muito bem de onde que ela veio, mas acha-se que foi dos Estados Unidos. E E olha aí, só, por que que ela chama? então não vai pôr gripe americana nunca. Nunca. Não, então, mas Põe pros outros aí. qual que é a Cara, doideira? É um pouco isso mesmo. A imprensa dos países, elas não eram muito, no período, muito transparentes, porque a data, Aramis, é o último ano de Primeira Guerra Mundial. tá. Então pensa comigo. Olha só, olha o raciocínio deles. Assim, cara, é ruim pra gente, mas tem um sentido como governo. Ó, eu tenho os Estados Unidos, eu tenho soldados na Europa espalhados pelo mundo aí. Uhum. Se eu passo essa gripe, ela matou muita gente, cara. Ela matou o nosso presidente no período, por exemplo, o Rodrigues Alves. Ele morreu de gripe espanhola. Sim. Matou muita gente. Se eu passo para os soldados que a gripe está matando muita gente, eu vou deixar esses soldados aí desanimados, para baixo. E numa guerra, eu não preciso desmotivar os soldados. Pelo Ó a contrário, né? doideira, cara. Pelo contrário. E a Espanha, ela foi um país neutro na Primeira Guerra Mundial. Então, para ela, ela tinha uma imprensa livre, uma imprensa que Bom, podia divulgar os dados. sim. Então, parece que ela surgiu lá, porque só a Espanha, ou a Espanha passava os dados sobre a gripe. Então, ficou a gripe espanhola. Ela é conhecida também como gripe de 1918. No Brasil, ela chegou depois, né? Sim. Então, para você não desanimar os soldados, né? Fala que é do outro. Foi feito essa sutil, essa não transmissão dos acontecimentos aí relacionado à gripe, cara. E é muito, de novo, volto naquela ideia. Vamos lá, tentando fazer a vacina, a revolta da vacina, teve parte da mídia contra, e a gripe espanhola teve parte da mídia que não divulgava, de países, não era uma ou outra, de países, Sim, né? sim. Eu Que... acho que é muito legal pensar nos nomes dos Então. acontecimentos. E é bem estranho, assim, né? Porque, já pensou? Com certeza deve ter tido uma contaminação entre soldados de países Muito, rivais. muito. E a gente pode falar, já é uma gripe, ou já é uma guerra biológica no meio aí, né? Já né? Já e é uma Sem guerra querer, biológica que talvez. não. Não, mas é sem querer, mas que ela vem dessa ideia do que a gente fala hoje, que a gente chama bonitinho de globalização, que é, na verdade, encontro de povos por motivos diferentes, pode ser por turismo, por guerra, por amor, dia do amor, né? Sei lá, por motivos diferentes, por Sim. trabalho, né? Por pesquisa, você tem os encontros. E a Covid é um pouco isso, né, Aramis? São as pessoas viajando pelo mundo para a China que trouxeram e foi se espalhando. É. Inclusive tem um joguinho que eu não me recordo o nome agora. No Play Store tem, na Apple Store tem.
É um joguinho que, inclusive, quando começou essa história de Covid, ele foi um dos jogos de celular, assim, mais baixados, tipo, naquela semana, naquele dia. Foi uma coisa Não, assim. legal. Quero saber depois, se me Que passa. é um jogo que ele é bem simples, que é um jogo que, assim, você é a doença. Então, por exemplo, Olha que você, louco. tipo assim, você escreve, vai, inventa o nome, sei lá, Marcelo Vírus, sei lá. Ó, um Oi. parceiro meu sabe aqui, ó, Pandemic, é isso que lê? Pandemic. Mas eu acho que ele tinha outro nome. Eu não consigo ver agora porque eu estou usando o celular, mas talvez seja esse. Ou tinha um outro. Eu não lembro. Alguma coisa Hazard. Não lembro. Ajuda Mas aí, enfim. Nada, que você manja. Ó, Ele sabe na bastante Carmona de jogos entrou. também. Ó, o Luiz também. O pessoal, se conhecer esse jogo, falando, a gente fala aqui. Meu, e esse jogo é legal que assim, vai, tu põe lá Marcelo Vírus, por exemplo, o teu nome, e você vai desenvolvendo as suas próprias características. Então vamos supor, você quer ser um vírus que seja resistente ao frio. Então você aperta lá a opção e você escolhe onde você vai começar. É um mapa. O jogo é assim, é um mapa e você começa, sei lá, na Rússia. Vamos supor que lá é muito frio, Ah, no norte da Rússia. E aí começa a rodar o tempo. E aí você vê aviões saindo de um lugar para o outro e conforme vai contaminando o local, ele vai ficando tipo uma manchinha vermelha. E aí, cara, você começa a ver o avião pousou, já dá o borrão vermelho. Esse mesmo, Luiz. Plague Inc. aí. É esse mesmo aí que eu tava falando. Lembrei. Cara, Eu vou anotar ele aqui. meu, anota, cara, porque esse jogo é muito legal. Você pode ser resistente à tosse, você pode ser transmissível por pombo, por porco. Cara, são coisas. É bem legal. O jogo, entre aspas, ele é rápido, mas. E aí, Marcelo, o legal do jogo é assim: conforme vai avançando, a doença vai se dissipando no mundo, tem país, tem região que fica totalmente tomada vermelha, tipo, dizimou a população. Porque Você tem acaba. ali algumas características que o vírus se Sim. manifesta mais E, fácil, se e espalha mais durante, fácil. e durante o jogo, por exemplo, você acaba ganhando pontos que você mesmo se evolui. Então, ao mesmo tempo que você começou como resistente ao frio, você pode criar a sua habilidade em resistir ao calor. É muito Entendi. legal, cara, é muito legal. E tipo, ao contrapartida, qual que é a manha do jogo? Os cientistas daquele mundo, né, do planeta Terra, eles vão achando a cura para essa doença. Então é uma briga contrária. Meu, é muito 10, cara. Vale a pena esse jogo aí. Fica até de recomendação pro pessoal aí. Não, maravilha, eu vou procurar também. Fiquei interessado Agora, no agora jogo. esse joguinho que É, o Luiz uma coisa que eu falou. falo, né, Aramis? Muitas pessoas aí, sei lá, né? Às vezes uma classe alta ou uma opinião mais limitada, assim, não estou fazendo um com o outro, não estando com o outro, mas querem globalizar só a parte boa, né? As tecnologias, o turismo, a gente globaliza tudo, vai compartilhar tudo. Preconceitos, doenças, né? Exploração ao meio ambiente, tudo é compartilhado nessa doideira de hoje, né? Então tem a parte positiva de novo e a parte negativa, né? Sim. Infelizmente, acaba, né, morrendo muitas pessoas, né? É complicado. Ainda mais, por exemplo, na gripe espanhola, que você trouxe o número aqui, 50 milhões de pessoas, mais ou menos. É muita gente, cara. É muita gente. Um terço da população mundial foi infectada. Pois é. Então, né, era para a gente aprender um pouquinho mais, né? Mais rápido aí, Com certeza. digamos. Aí a desculpa é que aconteceu há muito tempo e ninguém, quase ninguém que nasceu lá, que viveu essa época, tá vivo, né? Mas é aquilo que a gente fala. A ciência em si, ela é sempre de geração em geração, sempre Perfeito. passado para frente. E faltou uma comunicação deles aí. E aí chegamos num pouquinho do Covid agora. Bom, falando Cara, de globalização. Tudo começou, lógico, acho que isso está mais do que manjado já, né? Por conta daquele animal chamado pangolim, que ele é de uma espécie de tatu e tal. Ele, né, ele é apenas um veículo de transmissão para gente e tudo. Só que as coisas começam a tomar uma proporção desse tipo, porque avião, né? Navios, alimentos. Pô, recentemente deu uma notícia aí, falou que o frango brasileiro chegou na China contaminado com o Covid. Tipo,
E parece que foi na embalagem, né? Então não sabia Pois se é. o vírus voou daqui para lá, né? Já saiu do Brasil ou se esse vírus foi encontrado lá, né? De novo, né? Pois é. Essa parte que a ciência vai tentar responder, né, Aramis? Eu vi também uma notícia, cara, sobre que, acho, se não me engano, em novembro, eu achei um pouco duvidoso, mas tudo bem. Em novembro já tinha coronavírus no esgoto de Balneário Camboriú, por exemplo, aqui no Brasil. Eu ouvi alguma coisa assim também. Eu achei um pouco estranho, mas a gente não pode descartar essa hipótese, né? Porque, Sim. às vezes é o que você falou, a imprensa em si, ou então as próprias pessoas acabam negligenciando alguma informação, né? E E até então, todo mundo sabe que isso começou na China, no final de novembro, começo de dezembro de 2019, e aí deu no que deu. exato. E aí nós temos, depois, acho que é importante, né, Aramis, se possível, sei lá, um fechamento, a gente falar, você está desenvolvendo um trabalho Sim. científico que está sendo Aham. divulgado aí, né? A ideia das séries históricas, do acompanhamento aí das Das coisas. coletas desse esgoto, por quê? Porque foi coletado, foi feita uma série de exames, né? Então, são coisas que têm um embasamento aí, né? Que reforça, Com certeza. E hoje né? em dia, E por aí, exemplo, e ao mesmo tempo que traz informações, abre uma série de lacunas. Tá, estava no esgoto desde novembro. Por que que isso não se espalhou então antes? pois É é, isso, né? A pois ciência é. não é exata, né? Ela Então, vem aí responder questionamentos. e aí a gente abre, aí tem uma margem grande para as fake news, né? Vai que. Ó, Aramis, é isso, cara. Não é o único tema, mas aparece. Os remédios milagrosos aparecem, né? Que não passa de algo banal que vai logo iria passar. Nós temos a ideia aí, né, cara, de certa forma, mano, desculpa, né, professor Aramis, nós estamos aí com 106 mil mortos já, basicamente, no Brasil, praticamente, cara, chegamos nesse número, Cara, 105 mil. sinceramente, os números do Brasil eu não tenho, mas passaram de 100 Cara, é mil tranquilo. pesado, É entendeu? pesado. É pesado banalizar essas mortes, né? Nós temos coisas que eu acho que é bacana que eu gostaria de trazer comparando com a gripe espanhola, comparando com a revolta da vacina. Nós temos uma imprensa atuante, tá? E aí eu não quero entrar em partidarismo, longe disso, Aramis, mas é uma imprensa, é uma população também que está acessando a internet, que causa incômodo nas esferas políticas, executivo, presidente, o governador. Óbvio, a população está sabendo se fazer as cobranças, Sim. tá? O consórcio aí, de novo, o governo expõe dados, uma série de grupos da imprensa está expondo outros Sim. dados, né? E particularmente nessa questão de dados, assim, vou falar porque eu estou vivendo isso um pouco. Maravilha. Cara, nesse trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, é muito difícil chegar, encontrar informações. Por mais que, né, eu tenho minhas fontes de pesquisa, tudo, elas estão lá no site explícitas para ninguém achar que aquilo lá é vago, Inventado. eu invento o número, pelo amor de Deus. O problema é que eu acho que até as imprensas, né, por exemplo, a gente tem emissoras de televisão que são, né, grandes dentro do país, que eu acho que até eles têm problemas em pegar dados. Por conta disso que você Sim, falou, às vezes o governo pode esconder ou não, ou então acontece alguma transição no meio. Olha, é uma margem de erro muito grande, né? e dá E brecha, né, Aramis, assim, dá para para desconfiar. pesquisas mesmo, por exemplo, quando a gente fala da China, é um país de um governo nada democrático. E Pois é, aí, os dados são confiáveis? Então, são uma série de questões que a gente simplesmente não pode jogar no ar também, sim, soltos, sim. mas são passíveis de serem questionados, É muito complicado. estudados. Ó, é o que eu estou te falando, é experiência própria. Eu particularmente, é uma opinião muito minha mesmo. Eu tenho muita dúvida nesses números dos que eu acompanho. E lógico, se a gente for levar para uma esfera maior, eu acho que tem mais gato nisso aí. Por quê?
Eu só vou dar um exemplo básico. Eu fiquei sabendo que uma das cidades aqui da Baixada Santista, por exemplo, que é o que eu faço acompanhamento, Sim, ela estava fazendo tipo um multirão para testar a população. Só que é tipo assim, vamos supor, num dia era o mutirão num lugar. Aí um grupo de 3 pessoas, familiares, foram lá, testaram e deu positivo. Beleza. certo. Ou seja, entrou na estatística naquele dia. Só que no dia seguinte o mutirão foi em outra região da cidade. E essas 3 pessoas foram também. Aí, Entraram 2 vezes na estatística. não, e aí tu não sabe. Das 3, 2 deram positivas e uma negativa. E aí? Então, é isso, né, Aramis? E são os erros, por isso que fazer os dados que você tem, por exemplo, daqui a um tempo ele pode ser revisado, por Sim, isso que a importância de troca de bases de dados, transparência, sim, sim. da ciência ser algo coletivo, Sim. né? E mesmo assim dá margem para o erro. De novo, eu acho importante a gente ainda falar para a gente ir fechando, né? Acredito. Nessa ideia de ter uma ciência colaborativa, mas também, né, Aramis, de novo, nós somos movidos nesse mundo maluco aí, capitalista, financeiro. A gente está acompanhando essa briga para ver uma guerra fria, digamos, de novo, É, para ver quem será o pai da vacina, se é Estados Unidos. A Rússia passou por uma etapa de testes e já está lançando no mercado. é Isso mexe a, com é a revolta das vacinas, parte 2, cara. parte 2, né? E o nome foi Sputnik, né? Que foi o primeiro A primeira nave, né? a primeira Foguete, nave russa foguete do russo. mundo, né, a chegar Sim, no espaço. Então, piloto olha da. só, você mexe com especulação financeira, essa empresa, quem inventar a vacina, obviamente, está milionário, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa colaboração entre os cientistas. Nunca se teve tantas pesquisas a respeito de uma única doença, ou né, outras doenças também tá nessa luta. Mas, assim, eu estou renovando as minhas esperanças para que essa vacina saia para o ano que vem, cara. Não estou pensando muito nesse ano, não, é, sinceramente. e Mas, tomara assim, que saia o mais rápido isso eu possível. acho fantástico, né, dessa Sim, mobilização. sim. Né? E, assim, E tem que ser aproveitado toda a tecnologia, né? Assim, eu acho que agora, é lógico, cada governo vai pensar, governo assim que eu digo não o Brasil, mas assim, no geral, cada país vai pensar no seu. Mas alguns não estão fazendo isso, né? Tem galera que sim. não precisa disso. E aí o que acontece que é legal com disso, né? A gente acaba compartilhando essas informações para poder livrar a população, né? Do mal. E por outro lado, né, Aramis, mostra pra gente, cara, né, quantos milhões de brasileiros estavam sem documentação, cara, que não existiam, Com né? certeza. Que não existiam. Imagina isso, né? Então expõe também outros dados do Brasil e do mundo que muitas vezes passa desapercebido, né? É, Pessoas que eram invisíveis, que estão buscando aí a ajuda do governo e não conseguem porque não tem o celular, não tem como chegar, não tem documento, pois é. cara, não existe, não existe. Que Pois é. horrível, né? Porque para existir ele precisa dessa documentação, Sim. né? Então, para mim, eu acho que são pontos que mostram nossos problemas, mas mostram também as oportunidades aí dessa busca por uma resposta rápida. Por quê? Porque não existe alguém que está sendo também favorecido com essa doença, cara. Né? A gente, uma coisa que eu tenho acompanhado nas redes sociais, as ajudas coletivas, grupos e grupos produzindo máscaras, o protetor facial, né? Empresas que estão se deslocando para ajudar aí nesses equipamentos. Então, acho que a gente tem que focar nessa parte também, né? E não cair na ideia de que é, cair no trivial dessa pandemia, né, Aramis? Ela está muito forte ainda, pelo menos aqui na Baixada, cara. Eu sei que a galera precisa, mas me assusta muito o número de pessoas quando eu dou uma volta na praia sem máscara, nos parquinhos. Sim. Eu me assusto um pouco, cara, É, sinceramente. é complicado. Bom, então é isso, professor. Eu vou deixar então o link do meu site aqui na descrição, quando eu colocar o vídeo no YouTube.
Maravilha. E acessando diariamente, todo dia a gente faz atualização dos dados, tudo, né, de acordo com que as prefeituras vão lançando. E como a gente só tem 5 minutinhos agora, vamos. Passou rápido essa, hein? Foi rápido. Vamos responder algumas perguntinhas que o pessoal deixou aqui. Vamos, vamos, vamos. Que a Ó, gente não respondeu nenhuma pergunta, né? pois é, foi tão maçante, foi tão bom a conversa que agora que as perguntas, eu lembrei das perguntas. Bom, primeira pergunta aqui da nossa aluna também, Gabi Meneghello, ela perguntou, Nota 10, Gabi. Nota Gabi 10. 7º ano, Sétimo em ano. que ano, em que ano o conceito de matemática foi inventado? Bom, Gabi, seguinte, na verdade verdadeira, é difícil a gente quantificar, Cravar. cravar, falar, ó, foi tal. Matemática, ciência exata, pumba, assim, é aquilo e acabou. É difícil. Mas, por exemplo, lá para a época do ano de 1900 antes de Cristo, por exemplo, né, tinha, a gente até falou na primeira live aqui, o papiro de Hindi, ele foi uma tábua de cálculos encontradas na época lá na Babilônia e tudo mais. Hoje a Babilônia é o Iraque, não é, professor? Exato. É. E Mesopotâmia. isso mais isso, Mesopotâmia. Isso mais para um lado moderno, porque na pré-história, lá da galera Uga Uga lá, corre atrás do dinossauro, sei lá, o pessoal eles acharam, né, um osso. Eles não sabem se é um fêmur ou acho que uma tíbia, fíbula, alguma coisa do tipo, um osso grande, que ele tinha marcações, né? Olha Ele, só. risquinhos assim, 29 riscos, né? Que eles fizeram com certeza para fazer alguma contagem, né? Talvez eles não tinham ideia do que era a quantidade, né? Assim, talvez do muito ou pouco, mas eles faziam o controle de risquinho. E esse osso, na verdade, ele datou mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo, lá no continente africano. E, para finalizar, o termo matemática, ele veio para a gente apenas no século 6 antes de Cristo, com o pessoal da Grécia, lá de Roma e tudo, e assim vai. Beleza? Professor, uma pergunta agora do ponto de vista histórico. 1 minuto para responder, hein? É Vamos possível lá. viajar, é possível viajar do tempo? A nossa aluna Maria Eduarda mandou essa pra gente. Ah, Maria, né? Perguntas boas da Maria, né? Ora, Miss, assim, cara, fisicamente não, né? Ainda não. Mas eu gosto de brincar que a gente, as ciências, as leituras, os jogos de videogame proporcionam essa viagem pra gente, né? Quando eu estou numa leitura ou quando eu estou interpretando alguma fonte, eu dou uma viajada nesse tempo, sim. Né? Me coloco lá na situação dos egípcios, da Babilônia. Nossa, imagina sem internet, que doideira que não deveria ser essa vida, né? Apesar de que nós pegamos, eu peguei muito dessa vida analógica ainda, tá? Eu peguei um pouco também. Você pegou um pouco, né? Um pouco menos. Então, sim, é possível viajar no tempo, desde que você não. Ela não foi específica aqui, né? Na viagem física, né? Sim, Viagem física não, mas viagem imaginativa, mitológica e por aí vai, com certeza, e devemos continuar viajando, né? Com certeza. maravilha. Professor, então por hoje é só. Hoje não estouramos o cronômetro do Instagram aqui. Mas não ficou menor, Graças a Deus. né? Ficou acho que 2 minutinhos menor. Então, mais uma vez eu te agradecer pela né, paciência, pela presença aí para nossa live. Eu não vou falar o que eu falo nas outras lives, que a família Coque Novo Mundo agradece, porque o senhor é nosso, é da nossa Maravilha. escola. Então, é isso. Mais uma vez, brigadão, Marcelo. Valeu, Aramis. Muito bom, cara. Muito bom. Espero a terceira parte, hein? Meu Deus. Pode deixar. A gente vai pensar no outro tema aí, ou então se alguma pessoa, né, algum Maravilha. telespectador nosso aí quiser sugerir algum tema, por que não? Tudo é Também ciência. acho. Tudo é ciência. Beleza. Valeu, pessoal. Então, até mais. Segunda-feira que vem estou de volta com um assunto muito 10 e a live vai ser muito engraçada, porque além de professor, ele também é um pouco comediante. Tá bom? E gosta muito de panificação. Estourou o cronômetro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera.